Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Lucas, capítulo 8, versículo 8. E outra semente, a palavra de Deus, caiu em boa terra, em bom coração. E nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele, Jesus, estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas, capítulo 8, versículo 8. Por que quando Jesus pregava por parábolas a palavra de Deus, clamava dizendo: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque ele não estava pregando para o corpo material, que tem ouvidos, que tem orelhas. Pois o corpo material, a nossa carne, nada aproveita para Deus. Ela não serve para nada para Deus. Mas ele, o Senhor Jesus, estava pregando para salvar o corpo espiritual e eterno, a nossa alma. Essa sim é digna de ser salva. Ela tem valor para Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, material, que é a nossa carne, ressuscitará corpo espiritual, a nossa alma. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. João capítulo 6, versículo 63. O espírito é o que vivifica. A carne, o nosso corpo material, para nada aproveita. As palavras que eu, Jesus Cristo, vos digo, são espírito e vida. Para o nosso corpo espiritual e eterno, a nossa alma, os seus ouvidos não são materiais, gente. Eles não são orelhas. Ou seja, a sua capacidade de absorver a palavra de Deus, que é Espírito Santo e vida, é também uma capacidade de absorção espiritual. A nossa alma absorve, ela se energiza igual uma pilha quando recebe energia. Quando o Espírito e vida, que é a palavra de Deus, entra nela. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras de Deus que eu vos digo são Espírito Santo e vida. É o poder de Deus. As orelhas da nossa alma é a capacidade de absorver, de se energizar com o poder da palavra de Deus. Que para a nossa alma não é som, gente. É a manifestação do poder de Deus. É energia, é poder espiritual. Os ouvidos do nosso corpo espiritual é dado pelo Espírito da fé, o Espírito Santo. A nossa capacidade de ouvir espiritualmente, ou seja, de absorver o poder e a vida do Espírito Santo que tem na palavra de Deus e nos transformar em novas criaturas, vem da fé verdadeira dada pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Porque para uns, pelo Espírito Santo, é dado a palavra da sabedoria. A outros, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra da ciência. E a outros, pelo mesmo Espírito Santo, é dado a fé, gente, que são as orelhas da nossa alma, é a capacidade de absorver a energia do poder de Deus que existe na sua palavra. E a outros, pelo mesmo Espírito Santo, o dom de curar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Mas uma pessoa que não tem os ouvidos, que são a fé verdadeira na sua alma, que é a capacidade de absorver o poder, a energia da palavra de Deus, quando ouve a palavra de Deus, o que acontece na sua vida? Nada. Exatamente nada. Como somente Deus tem o poder, através do seu Espírito Santo, para nos dar as orelhas espirituais, que são a capacidade para o nosso corpo espiritual, que é a fé verdadeira de absorver o poder que existe na palavra de Deus. Quando uma pessoa não tem essa capacidade dada por Deus, a palavra de Deus entra por ouvido do corpo material dela e sai por outro. Não é absorvida pela sua alma e não a transforma em uma nova criatura. As pessoas que não têm ouvidos espirituais para absorver o poder de Deus através da sua palavra, veem o poder descrito na palavra de Deus, mas não veem esse poder mudando suas vidas. Ouvem o que o poder de Deus, através da sua palavra, é capaz de fazer na vida de outras pessoas, mas isso não muda a vida delas. Elas ficam sem entender o porquê de tal mudança
na vida das outras pessoas. Lucas capítulo 8, versículo 10. E ele, Jesus Cristo, disse: a vós, ou seja, que tem os ouvidos espirituais, a fé verdadeira, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, ou seja, que não têm os ouvidos espirituais, que é a fé verdadeira, por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. As pessoas que não têm os ouvidos espirituais para absorver o poder de Deus através da sua palavra, até recebem com alegria a palavra de Deus. Mas como eles não têm a raiz necessária, que é a fé verdadeira, as orelhas da sua alma, eles creem somente na hora. E no momento de serem tentados pelo diabo, se desviam da palavra de Deus. Pois as palavras do mundo fazem muito mais sentido para elas, pois são capazes de compreendê-las e aceitá-las. Lucas capítulo 8, versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não tem raiz, gente, que é a fé verdadeira. Eles apenas creem por algum tempo, mas no tempo da tentação pelo diabo, eles se desviam da palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 13. Gente, as pessoas que não têm os ouvidos espirituais para absorver o poder de Deus através da sua palavra são escravos do poder das palavras do mundo, das riquezas e dos deleites da vida material. E exatamente por isso eles sufocam a palavra de Deus, pois na verdade Deus está em último lugar nas suas vidas. Em primeiro lugar está satisfazer os desejos do seu corpo material. Lucas capítulo 8, versículo 14. E a semente, a palavra de Deus, que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e com as riquezas e com os deleites da vida e não dão fruto com perfeição para Deus. Jesus te ama. Se nós temos ouvidos espirituais, que é a fé verdadeira dada por Deus para ouvir essa palavra, ela é absorvida pela nossa alma, ela muda as nossas vidas, nos tornando uma boa terra, um bom coração, um coração de uma nova criatura que tem como único desejo corresponder ao amor de Deus através da obediência, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 8, versículo 8. E outra semente, a palavra de Deus, caiu em boa terra, em bom coração. E nascida, produziu fruto a 100%. Dizendo ele, Jesus, essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Dani e Miguel.